Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E nesse vídeo nós iremos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E para iniciar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão ou algo que eu não falei, deixa aqui nos comentários, porque seus comentários são muito importantes para nós e nos edificam. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é? É uma das obras mais pessoais e emocionais escritas pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita no ano de 56 ou 57 depois de Cristo, poucos meses depois da primeira carta, né, durante o período que Paulo estava na Macedônia. E essa não é apenas uma continuação doutrinária, mas ela é um desabafo da alma. Ou seja, Paulo, na sua primeira carta, Paulo estava sendo mais doutrinário em questão de ensinar. Já na segunda carta, Paulo já escreve uma carta mais pessoal, um desabafo da alma, porque aí Paulo começa a escrever para uma igreja que ele mesmo fundou, mas que agora duvida da sua autoridade e sinceridade. Porque já nessa segunda carta, falsos mestres haviam se infiltrado ali na igreja de Corinto, criticando o apóstolo Paulo, distorcendo o evangelho e questionando a sua liderança. Mas mesmo assim, Paulo não responde com raiva, mas ele mostra vulnerabilidade e amor, mostrando que o verdadeiro ministério não é feito pelo poder humano, mas sim por serviço, fraqueza e dependência de Deus. Por quê? Paulo queria mostrar a diferença entre ele, que fundou aquela igreja, para aqueles falsos mestres que somente buscavam glória para si, buscavam fama e buscavam dinheiro, nada além disso. E o tema central dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios é o ministério da reconciliação e o poder de Deus na fraqueza humana. Paulo, ele revela o verdadeiro coração de um servo de Cristo, que é alguém que sofre, mas que não desiste, que é ferido, mas que continua amando mesmo assim, que é humilhado, mas ele permanece fiel. Paulo mostra que o sofrimento não é sinal de derrota, mas é um meio pelo qual Deus manifesta a sua glória nas nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo nos diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. Paulo, ele usa desse versículo, que era o principal tema da mensagem da carta, fazendo essa ilustração. Por exemplo, você pega um vaso, por exemplo, que não tem valor nenhum, e você coloca algo valioso dentro, uma joia valiosa dentro dela. Por quê? Porque não poderia ser um outro vaso. Por quê? Porque senão a atenção seria até toda para o vaso bonito e não estava preocupado com o que estava dentro. Mas justamente quis mostrar o quê? Para mostrar que o que é valioso está dentro de nós e não por fora. Então, essa lição que é o tema central da carta. E essa é a essência. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa exatamente aonde o ser humano é fraco. Paulo também, ele fala sobre o consolo em meio às tribulações, o valor do perdão e o chamado para viver uma fé autêntica, livre da hipocrisia e da aparência, como infelizmente muitas pessoas querem viver. Elas apontam os erros das pessoas, mas elas mesmas têm erros gravíssimos e cometem erros gravíssimos. Então, é por isso que nós devemos viver nos perdoando, porque em algum momento nós iremos errar. E é isso o que Jesus, desde o Evangelho, estava querendo mostrar. Que as pessoas reconhecessem as suas fraquezas, para que aí sim o poder de Deus venha a agir.
Entre os versículos-chave dessa carta, destacam-se alguns que se tornaram os pilares da fé cristã, como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, é o principal marco da doutrina cristã. Você vem a Cristo, confessa Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, e aquela pessoa que você era anteriormente morre, para que uma nova criatura venha se fazer nova. E logo em seguida, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo apresenta a missão de todo o cristão, e que muitos estão se esquecendo, diga-se de passagem, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Outro texto marcante, não é? Está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é? Uma das bem emblemáticas, onde Paulo tinha um espinho na carne e pede para que o Senhor tire esse espinho. E aí o Senhor responde a Paulo dessa forma: a minha graça te basta. E é assim conosco. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, nos sentimos que nós não temos habilidades, nós não temos as ferramentas necessárias para que nós possamos servir ao Senhor, edificando o reino, trazendo almas para o seu reino, mas isso não é uma verdade. Porque quanto mais nós admitimos a nossa fraqueza, mais o poder de Deus se aperfeiçoa, mais o poder de Deus aparece, porque é na nossa fraqueza. E em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo vai ensinar sobre a generosidade, que cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza e nem por constrangimento, mas porque Deus ama a quem dá com alegria, que são versículos que revelam a profundidade espiritual, a humanidade e a fé inabalável de Paulo. E essa carta de Coríntios, ela se divide em 13 capítulos e pode ser entendida em 3 grandes blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo abre o seu coração e fala sobre o consolo e reconciliação. Ele compartilha os seus sofrimentos, fala sobre perdão, restauração e consolo que vem de Deus em meio às provações. No capítulo 8 até o capítulo 9, Paulo aborda o tema da generosidade cristã, encorajando os coríntios a participarem da coleta para os irmãos necessitados em Jerusalém, mostrando que a fé se expressa também através da partilha. E do capítulo 10 até o capítulo 13, Paulo defende a sua autoridade apostólica com firmeza, mas sem arrogância, provando que o verdadeiro apóstolo não busca a glória pessoal, e sim o bem da igreja. E Paulo encerra a carta com exortações e uma bênção que se tornou célebre, que é usada até hoje nos finais de culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e todos digam amém. Isso foi eu que coloquei, tá? Mas essa bênção se encontra em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Em resumo, 2 Coríntios é a carta do coração do partido e da fé fortalecida. É o testemunho de um homem que aprendeu a força de Deus, que a força de Deus ela brilha mais intensamente nas rachaduras da alma humana. Paulo não escreve de um pedestal, mas ele escreve do chão, o chão da dor, da rejeição e da dependência total de Cristo. Ele nos lembra que cristão não é estar livre de sofrimento, mas é ser sustentado pela graça durante o sofrimento. Essa carta é um convite para olhar além das aparências e enxergar o que o verdadeiro poder está na humildade. Que o verdadeiro amor está no perdão. E que o verdadeiro ministério nasce das feridas curadas por Deus.
porque no fim Paulo mostra que a fraqueza é o palco aonde a força de Deus se revela, e essa é a mensagem eterna de 2 Coríntios. Pois bem, gostou? Chegou até o final desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Ficou alguma dúvida, algo que queira acrescentar que eu não falei, ou até mesmo algo que você acha importante? Deixe nos comentários para que esse vídeo venha ser engajado, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que querem aprender mais da palavra de Deus. E no próximo vídeo, nós iremos falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E até o próximo vídeo.